antes de começarmos a iniciar o que a Júlia e nós as duas combinámos, quero dar só aqui um apontamento breve para quem não conhece a Júlia Wiesel. Portanto, a Júlia começou a trabalhar no cinema nos anos 60, mais precisamente em 1963, como atriz, e posso destacar o filme Pássaro de Asas Cortadas, realizado por Artur Ramos. E com vários cortes de censura antes de filmar e 17 depois de filmado. Desempenhou também outras funções no cinema, como assistente de realização e depois anotação. Nesta última função estreou-se no Cerro Maior. Não, no Quilas, minha querida. Está bem, pronto, no Quilas. E agora baralhou-me. Pronto, depois também trabalhou no Cerro Maior, claro. E entre muitos filmes, e depois, como todos sabem, uma extensa carreira com o Manuel de Oliveira. Quero só referir também que recentemente realizou 2 curtas-metragens de ficção, uma delas que se chama Quantas Vezes Tens Sonhado Comigo, de 2018, que estreou na Cinemateca em 2019, a 8 de fevereiro, e nesse dia a Júlia ganhou o prémio Bárbara Virgínia, pelos seus 50 anos de carreira do cinema português. A outra curta-metragem chama-se Carta da Corcunda para Adeus, o Sorraio. Adeus, Sr. António. Chama-se Adeus, Sr. António, o título da curta, que é exatamente baseada no texto do heterónimo do Fernando Pessoa, Maria José, A Carta da Corcunda para o Serralheiro. Ok, exatamente, é isso. Pronto. Em 2020. Então, agora que a Júlia também continua também a trabalhar para realizar mais curtas-metragens assim que tiver apoio do ICA. Portanto, Júlia, podemos começar um bocadinho. Tu gostavas que eu referisse a questão daquele teu trabalho, gostavas de referir o filme Aquilo Azul Mal da Fita, de 1977. Pronto. José Fonseca e Costa, não é? Para além de ter feito uns filmes como atriz na década de 60, em 77 o José Fonseca e Costa, que eram, infelizmente já não está entre nós, e que era das pessoas mais generosas que eu conheci, e com pior feitio, convidou-me para fazer a anotação no Quilas. Eu só fiz uma parte do Quilas, exatamente porque depois aquilo foi um bocado confuso, o Quilas parou e só muito tempo. Eu trabalhei nesse filme como operador e o filme acabou com outro. Houve 2 diretores de imagem diferentes, 2 produtores diferentes, foi uma grande confusão. Primeiro que o Zé acabasse. Mas foi um filme com um ator extraordinário que foi o Mário Viegas. E parece que até hoje foi o filme que teve mais público. Pronto, e eu começo exatamente no Quilas, onde tive uma experiência espantosa, que já agora, se tiver tempo, eu conto, que foi filmagens num sítio que vocês conhecem, que é o Intendente, e que hoje é um sítio muito bem frequentado, e que naquela altura nem a polícia lá entrava. Não entrava a polícia. E nós, para poder... estreia-se nesse filme, isso é engraçado dizer, na produção, o produtor é o Henrique Espírito Santo, estreia-se na produção a Maria do Carmo Mozart, pronto, que posteriormente irá ter uma produtora própria e isso tudo. E então, havia 2 bares de prostitutas no Intendente, ninguém entrava lá à noite. E nós alugámos um bar, o bar chamava-se António Cigano, o dono do bar, que era, ao balcão estavam os churros e à espera que as prostitutas fizessem o seu trabalho e lhes viessem dar o dinheiro. E então nós alugámos o bar do Sr. António Cigano
no fundo, no salão, guardávamos o guarda-roupa e isso tudo porque filmávamos ao lado. Entretanto, um dia, à meio da... Aí filmávamos à noite, das 11 da noite até às 7 da manhã. Mas havia o bar ao lado, como estava a ser prejudicado, porque aquilo nos servia sanduíches e isso tudo. Um dia estávamos a filmar e com uma pistola deu 2 tiros nos projetores e deram aqueles que estavam na rua. Pronto, depois o Zé Fonseca disse logo para mim, para a Carmen, metam-se numa escada. Eu não me fui nada meter numa escada, nunca mais na vida assisti a uma cena daquelas. Então fiquei ali a assistir e eles, os 2 donos dos bares, conversaram, fizeram um acordo de cavalheiros. E então era assim, fechavam os 2 as refeições à meia-noite e nós podíamos filmar descansados a noite toda. E olha, olha Raquel, nunca fui tão bem tratada como naquele sítio. O Zé Fonseca, com aquelas coisas dele, disse: olha, fica o PDF à entrada porque vocês não entram aqui sozinhas às 11 da noite. Eu recusei-me terminantemente, disse: não, eu não vou entrar aqui com um cartão discriminando as pessoas deste bairro, porque conseguinte eu entro sozinha. Entrei sozinha e fui a melhor tratada possível. Percebes? E pronto, e percebi que a cada gente tem outra moral, mas tem uma moral e respeitam-na. Pronto, e isto é a minha experiência do Quilas, que eu acho, inclusive a roubar uma carteira na Avenida 5 de Outubro, uns rapazinhos finórios que tinham uma moto, e eu cheguei. Eu disse: senhora Antônio Cigano, roubaram uma carteira, não faz mal, eu ligo já um ladrão, meu amigo. Se foi um profissional, daqui a meia hora tem cá tudo. Infelizmente tinha sido um amador. Fica sem nada. Isto para veres que há um código, havia um código, agora não, agora é uma coisa muito chique. Também quero referir a que às vezes aqui a Júlia, quando refere certas datas dos filmes, algumas são de quando os filmes estão produzidos e não quando já é estreia. Eu estou a falar das rodagens. Está sempre a falar das rodagens e essas. Exatamente, porque é a parte que vocês desconhecem, vocês só veem o produto feito. Eu acho que é mais interessante falar do que aconteceu durante a rodagem. Claro, exatamente. É mesmo o meu intuito e o meu gosto é de saber isso das rodagens, da história das rodagens. Exatamente. Tenho aqui uma cábula, como trouxemos uma cábula, não é mal nenhum, que em 1978 vai para a Prol Filmes. Vou fazer produção. Com Henrique Espírito Santo. Com Henrique Espírito Santo, que nunca ninguém o tratou por Henrique Espírito Santo, que fundou a primeira produtora com o Zé Fonseca, chamava-se Unifilme, nos anos 60, e faziam filmes de publicidade, e em 76 fundou a Prol Filme. Já agora digo isto. Claro. E entretanto, vou trabalhar para lá na produção. E quem é que eu apanho? O maior chefe de produção que conheci na vida, chamava-se João Franco. Ninguém conhece. E era uma pessoa espantosa. Era daqueles surrealistas do Café Gelo, que é para o Café Gelo. Parecia um vagabundo, mas sabia falar da mesma maneira com o Brinjela, que dormia na rua, ali no Parque Mayer, no Teatro ABC, dormia muitas vezes à noite. E então é muitos filmes, o Brinjela. Como falava com a embaixadora. E era uma pessoa extraordinária, não fazia discriminação de ninguém. E eu aprendi, tudo o que eu aprendi de produção foi com o João Franco. E já agora eu conto aquele episódio que tem piada. Sim. Entretanto, na Prol Filme, praticamente só havia aquela produtora, havia outra, mas eu já vou falar, que é anterior, que é do Macedo, a Sine Qua Non. Mas praticamente toda a gente ia para a Prol Filme. Então estávamos a preparar o Dinijango, o Bobo, o Bobo levou 10 anos a ser feito. O Bobo, A Culpa de Vitorino de Almeida, e o Serra Maior, e deve haver mais outra para aí. Pronto. A minha entrada na Prol Filme, o tio Henrique, como toda a gente o tratava, deu umas chaves e disse: tu entras a tantas horas. Eu entrei, abri a porta.
e vi no hall um homem deitado no chão a dormir. Pensei que tinha havido um assalto, fechei a porta e saí. O Henrique Espírito Santo chegou. Eu disse-lhe: Henrique, está um homem deitado no hall. Isso é o Berinjela ou é o João Franco? E então entramos os dois e ele disse: olha, daqui a um quarto de hora tenho uma entrevista com o Vitorino de Almeida, que na altura vivia na Áustria, era dito cultural lá, e tinha vindo para tratar exatamente da culpa. Por conseguinte, temos que o tirar daqui. Tu agarras nos pés e eu agarro por debaixo do braço. E onde é que a gente o vai meter? Na banheira. Metemos-lo na banheira e puxámos a cortina. Bem, isto passou, foi assim que eu conheci o João Franco. Passou, houve a reunião com o Vitorino de Almeida e à 1h da tarde o Vitorino foi à casa de banho e foi ter connosco e disse: vocês sabem que tem um homem a dormir na banheira? Foi assim que eu conheci o João Franco. Pronto, o João Franco era uma pessoa fora de série, porque era criativo, era como os surrealistas, tinha um lado muito criativo, não era o chefe de produção comum. Um dia estávamos a preparar o Dini Django, foi uma história verídica que a Solveig Nordlund realizou e que foi feita lá na Prol. E a Solveig tinha ido à Suécia. E o João Franco andava à procura de quartos e foi ao Almirante Reis, onde havia umas pensões assim de má fama. E chegou ao escritório e diz-me assim: ó Júlia, o dono da pensão quer conhecer a realizadora. Eu disse-lhe: João, mas a Solveig está na Suécia. Vais tu, porque como és loura, eu ainda não tinha deixado de crescer o meu cabelo branco, era nova na altura. Vais tu. Então, mas eu não falo sueco. Inventas. E então fomos à pensão, o senhor da pensão, eu ia de mini saia, ia toda armada em sueca, pronto, e cheguei lá e disse: "Bravo, you are to João." E o João traduzia. Ela está a desejar-lhe um dia muito bom e a dizer que está muito contente por ter recebido. E fizemos um diálogo todo desta forma. Isto é para vocês verem quem era o João Franco. Muito criativo. Era. E sabia imenso de produção. Foi o produtor de Ser Maior, que é o filme que eu depois vou fazer a seguir. Exatamente, então era isso que eu gostava que agora o Ser Maior falasse um bocadinho. Foi filmado, eu tenho aqui o apontamento que fez Júlia, que me disseste, a Júlia quer que eu a trate sempre por tu, mas eu ainda não consegui meter na cabeça. Olha, então se não me tratas por tu, é a única pessoa que não me trata por tu. Não, pronto. Ok, que foi filmado em Portel. É Portel, lá em Portel. Portel é em 78. Ainda as senhoras usavam um lencinho preto e havia os camponeses, pronto. E nós, havia uma série de casas de grandes latifundiários que tinham fugido com o 25 de Abril. E nós fomos para uma dessas casas, a equipe toda. Os atores só iam quando entravam, estavam lá dois sempre, que era o Carlos Paulo e o Santos Manuel, que faziam os papéis principais. E as atrizes, que era a Clara Joana, a Elsa Camp, iam só quando eram necessárias. Conseguinte, aquilo era uma casa para ir com 18 homens e 2 mulheres, que era eu e a do guarda-roupa, que se chamava Teresa Lucas, que era amiga do Luís Filipe Rocha, que era o realizador. Por conseguinte, de início, tínhamos 2 senhoras. Como é que era o meu quarto? O meu quarto e o dos outros. Tinha uma cama de abrir e fechar, de campanha, como as da tropa, uma mesa de cabeceira com um candeeiro e um expositor para pendurar a roupa, não tinha mais nada. Isto é o cinema pobre que se fazia em Portugal. Porque eu tenho a experiência do cinema pobre. E depois tive a experiência dos hotéis de 5 estrelas. Pronto. E depois, se me perguntarem, se calhar prefiro o quarto com a cama de abrir e fechar. Porque vivíamos em comunidade. Havia outra casa grande ao lado. Isto é para verem um ambiente nessa época, onde estavam voluntariamente médicos que iam tratar aquelas pessoas sem ganhar um tostão. Também dormiam no chão, esses até tinham os colchões no chão.
e pagavam as refeições, a comida, tudo para ajudar aquelas pessoas. Bem, de início, lá as senhoras olhavam-nos assim um bocadinho, e duas mulheres com aqueles homens todos, mas as senhoras que trabalhavam lá em casa, uma semana depois passámos a ser tratadas lindamente. Porque vínhamos de fim de semana a Lisboa e quando chegávamos as senhoras que tratavam da casa diziam: as senhoras fazem muita falta aqui no fim de semana, porque são as senhoras que mantêm as meninas que mantêm o respeito aqui, porque beberam cerveja e ia-nos fazer muitas queixas. Pronto, então começámos o Cerro Maior. Era muito engraçado porque de vez em quando faltavam atores, eram muitos amigos do Luís Rocha, e eu acabei por entrar no Cerro Maior porque filmámos uma cena numa igreja que era utilizada, que pertencia ao convento de São Francisco, que estava em ruínas, e a igreja em ruínas, e que era utilizada para prostituição. No local onde fica o órgão, era onde funcionava lá o quarto do trabalho das prostitutas, e cá embaixo havia mesas e cadeiras onde esperavam a sua vez os clientes. Pronto, nós fizemos isso tudo. Quem era para fazer a prostituta era a Ana Tércia Campos, que foi curiosamente, fez parte da comissão fundadora aqui da vossa universidade, da Universidade Nova. E que depois em 66 foi para a Comuna, foi para o teatro como produtora cultural, e depois foi para o bando onde ficou o resto da vida até morrer. E já agora, porque se tem que dar valor às pessoas, em 2011 foi criado um prémio na Tércia Campos para a melhor produtora cultural de Portugal. Isto é importante porque está ligado aqui à escola. Exato. Pronto. Por conseguinte, a Ana Tércia, na véspera de filmar, ia fazer a prostituta lá para o local onde fica o órgão. Telefonou porque estava com uma faringite e não podia ir. Eram 3 da manhã, entra-me no quarto o Luís Rocha a dizer: Júlia, tens que ir tu fazer não sei o quê, porque a Ana Tércia está doente. E então, acabei. E era muito bonito, no sítio do órgão. Aquilo podia ser uma coisa grosseira. Podia parecer que ia sair uma coisa grosseira. No sítio do órgão havia um pano vermelho e umas cortinas brancas. Por conseguinte, as cortinas estavam fechadas quando ela estava a trabalhar. E quando acabava o trabalho, via-se sair um homem, abria as cortinas e ela chamava o próximo cliente. E lembro-me que eu tinha uma camisa de dormir branca, à frente a parte vermelha, que tapava aquele vão onde estava o órgão, e cá embaixo nas mesas estavam os atores do Carlos Paulo, o Santos Manuel e os camponeses de Portel, que cantavam uma coisa lindíssima. Ao romper da bela aurora, sai a pomba de um pombal. E toda esta cena tem como pano de fundo esta música que dá a uma coisa que podia sair grosseira, mas o Luís Rocha é uma pessoa de grande sensibilidade, dá um ar quase espiritual, sabes o que é? Tu olhas para aquilo e parece que é uma coisa transcendente, não tem nada de grosseiro. Curiosamente, quem estava cá embaixo a atender os homens era uma refugiada chilena, porque havia muitos refugiados cá, que por acaso era na altura a namorada do Luís Rocha. E eu só estou a dizer isto porque ela se chamava Carmen Miranda. Pronto, e esta é das cenas para mim mais comoventes, porque as coisas eram feitas, não havia cabeleireiro, não havia maquiagem, faltava uma pessoa e outra pessoa a fazer, era feito tudo em conjunto, era uma comunidade. E depois o cinema transforma-se. Quando eu entro no cinema rico, que já não é muito posterior a isto, eu passei para o texto de 5 estrelas e até de carro ia buscar-me e não sei o quê.
mas há uma frieza que não havia aqui. Claro. Porque nós saíamos à rua em Portel, nós fazíamos o horário das ceifeiras e dos camponeses, que era dormir a sexta, ir às 5 da manhã para a ceifa. Nós até fazíamos questão, eu, o Santos Manuel e o Carlos Paulo, que éramos muito de esquerda na altura, eu sou de esquerda, mas éramos mais de esquerda na altura, eu era mais de esquerda ainda, o Santos Manuel era anarquista, ainda era mais do que nós, e que fazíamos questão de ir no carro onde iam as ceifeiras em pé. Porque havia esse espírito ainda do 25 de Abril. E depois a saída à noite em Portel, aquelas senhoras, há aqueles degraus nas aldeias, nas portas, chama-se o Poial. E as senhoras, a partir de certa altura, começavam a chamar-nos: "Oh menina, venha cá, tenho aqui um pratinho de arroz doce para si." Estavam-nos petisquinhos, a viúva do senhor rendeiro. Quer dizer, criámos uma família. Um dia eu nunca me constipei, mas fiquei com anginas por causa daquele sol. O Campanice, que era o dono do café, alguém lhe disse que eu estava com anginas, entrou-me à 1 da manhã no quarto, pela porta, porque aquilo entrava toda a gente naquela casa, a dizer: "Amanhã está boa, não podes estar com febre, beba esta aspirina e uma poncha." Eu disse: "Ó senhor Campanice, mas o que é a poncha?" "É aguardente com mel." Eu disse: "Mas eu não bebo álcool, não gosto, tenho que beber, amanhã não tem febre nenhuma." Na verdade, bebi aquilo, ele pôs-me aquilo à boca, foi-se embora, passou uma febre. Havia esta ligação humana. Sim. E se o cinema não for humano, eu acho que perde muito. Podes perguntar o que quiseres, eu só queria dizer isto. Vamos seguir um bocadinho o guião, que é para ter de falar um bocadinho de cada coisa. Depois, em 79, a Júlia trabalha nos retalhos da vida de um médico. Trabalho como assistente, curiosamente, do Artur Ramos. Sim, e do Jorge Bruno do Campo, que por acaso era primo do pai da Júlia. Pronto, era primo? Do pai da Júlia. Não, o que era primo direito do meu pai era o Jorge Bruno do Canto. Sim, foi isso que eu disse. Artur Ramos. Sim, mas o Jorge Bruno do Canto era primo do pai da Júlia. Era? Sim, exatamente. Porque a Berta Rosa Limpa era prima direita da minha avó. Não sei se quer dar algum apontamento sobre este filme ou passamos. É porque já sei a tua confusão, é que o Jorge Bruno de Canto fez um filme, Retalhos da Vida de um Médico, e o Artur Ramos fez o Retalho da Vida do Médico em episódios. Em episódios para a RTP, pronto. É isso, essa mistura da pronto, com Bruno de Canto. Peço desculpa, Júlia, pronto, não, também isto foram os apontamentos pelo telefone. Pronto, não, ok. Estamos a conversar. Claro que sim. Se não quiser dar nenhum apontamento, podemos passar já para 1982, quando trabalha no filme do Manuel de Oliveira. Do Visita ao Memórias e Confissões. Primeiro fiz a Francisca. Sim, a Francisca, eu sabemos. A Visita ao Memórias e Confissões foi um filme em que o Manuel teria 80 e tal anos na altura e pensava que era o último filme que ia fazer. Nunca pensou continuar a filmar, porque não era normal com a idade dele. E então, filmámos numa casa que ele vendeu nesse mesmo ano, que era a Casa da Vilarinha, que era na Rua da Vilarinha, que era uma casa lindíssima, estilo moradia de Hollywood, parecia um barco. E a Cristina Bessa Luís escreveu para esse filme um texto lindíssimo, que era dito off por 2 autores. É um texto lindíssimo que ela ofereceu ao Manuel, e depois o Manuel fazia intervenções, falava da vida dele, pronto. E o filme é filmado na casa dele? Sim, que ele teve que vender porque o Manuel, já agora pode-se falar do Manuel. Claro que sim. E já agora também, não sei se tiveram a oportunidade de ver, eu por acaso vi a estreia do filme em 2015 na Cinemateca, não sei se... Por acaso sou que entrevista a Dona Isabel. Exato, Júlia. Entras lá. Eu é que entrevista a mulher do Manuel, a Isabel.
Por conseguinte, aquilo também foi um bocado de família. Pronto, é um filme comovente, o Manuel não quis, pensou, vou deixar de filmar e vou deixar aqui um resumo, uma biografiazita da minha vida. Estava enganado, porque o Manuel trabalhou ao todo, até morrer, 88 anos. Sabe o que é ter uma carreira de 88 anos? O Manuel começou por ter a sorte de frequentar a tertúlia do Régio, que é isso que o leva muito para o cinema, o Régio, depois o padre João Marques, que era licenciado em História e historiador. Nós tratávamos-lo por padre porque o Manuel tratava, que era professor catedrático universitário, como tu sabes, diretor do Departamento de História da Universidade do Porto, que era uma pessoa encantadora. Quer dizer, eu nunca o vi vestido de padre, usava um boné, dava beijos e abraços a toda a gente, era uma pessoa espantosa. E era o conselheiro histórico do Manuel, sempre em todos os filmes. E ele teve essa convivência com o professor Florencio, que também era de Coimbra, tinha sido colega de Zeca Afonso, e é essa tertúlia que ele frequenta que lhe abre o caminho para o cinema. Por conseguinte, a universidade dele foi o convívio da tertúlia. Por conseguinte, faz o primeiro filme, O Dor Fauna Fluvial, em 1931, que é pateado, claro, é pateado na estreia. E o Pirandello, que assistiu à primeira sessão, eu estou a dizer isto, toda a gente sabe, perguntou se em Portugal era hábito aplaudir com os pés. Porque o filme era um filme extraordinário, era o mais realista possível sobre a fauna e o trabalho daquela gente humilde do Porto, no mar e em todo o lado, que naquela altura era um crime fazer, não é? Depois fez o Niki Bobó e depois houve uma altura que parou completamente porque não havia subsídios, não havia nada. Até que a Gulbenkian, a Fundação Carlos de Gulbenkian, que foi importantíssima para o cinema português, começa a ajudar a dar um subsídio para realizadores portugueses poderem fazer filmes. Sim. Depois foi criado o Centro Português de Cinema. Foi criado o Centro Português de Cinema, mas isso eu não sei nada porque eu era atriz na altura. Eu só falo do que sei. Exato. Sei que também depois em 83 também trabalha no filme Lisboa Cultural, que é do Manuel de Oliveira, que é uma curta-metragem documental. Até uma hora. Não é bem uma curta-metragem, é uma média-metragem. Foram para as capitais culturais da Europa. Escolheram a cada país um realizador e o produtor foi o Sr. Guanilho, que é outra figura também muito engraçada de cinema, o Sr. Manuel Guanilho, que foi aluno do José Régio. Por conseguinte, começou por fazer contabilidade, porque ele fazia parte da administração do Polido Valente na parte de contabilidade e depois reformou-se e começou a fazer contabilidade nos filmes, que era uma figura muito engraçada. Que apoiou o Botelho, fez contabilidade para o Botelho, para o Manel, para o Paulo Rocha. O Sr. Guanilho fazia tudo que a gente pedia. Por conseguinte, fiz esse também, em que entrou curiosamente na Lisboa Cultural, é quando entra o Luís Miguel Sintra, é quando o Manuel tem o primeiro contacto. Aliás, já tinha tido antes, mas o Luís Miguel não quis fazer um amor de perdição. Não pôde fazer, pronto. O Luís Miguel lê na igreja de São Roque, ou da Misericórdia, não é? Lê um sermão do Padre António Vieira, em off, no púlpito mesmo. Até acho que a Maria de Lourdes Belchior até indicou o Luís Miguel, a professora Maria de Lourdes Belchior, e aí, na verdade, o Manuel fica rendido à voz espantosa de um ator espantoso que é o Luís Miguel Sintra.
Entrou a Maria Barroso também. Sim. Depois, vocês depois no final, se quiserem A fazer... Maria Barroso, que era uma atriz muito engraçada e boa. E agora vamos passar para 84, que a Júlia faz muita questão de falar. 82, Abismos da Meia-Noite. Não queres falar do Macedo? Era isso que eu ia fazer. Eu tinha cá 82, depois corrigi para... 82! Pronto, Não, desculpem. a confusão é que eu ponho a rodagem e tu pões quando estreia. Não, pois é que eu entretanto estive a ver, porque não sabia a data, mas É pronto. que as datas, 82 a as datas rodagem. que vocês veem normalmente É da estreia. nos sites, é da estreia. Pronto, E eu exato. estou a falar, os filmes são feitos antes. Claro, sim. Por tá exemplo, bem. o do Manuel é filmado em 82 e ele só Estreou em estava na 2015. Cinemateca, só saiu em 2015 após a morte dele. Porque ele queria também. E, aliás, foi o desejo dele. Pronto, e a Júlia quer Pronto, falar muito do António Macedo e sobre... Quero falar no António Macedo porque acho que foi um realizador muito maltratado no cinema português. O António Macedo começou no Cinema Novo. Fez Domingo à Tarde, Nós aos Cães, que nem passou. Ele é um dos fundadores do Cinema Novo. Fez Verão Coincidente, salvo erro, um documentário. E lá se foi, Verão Coincidente, um documentário com dinheiro da fábrica de cervejas e não sei o quê. Um documentário com um poema da Maria Teresa Horta. Lindíssimo, que eu vi no cinema. Verão Coincidente, é assim que se chama. Que eu vi no cinema Roma nessa altura. E o António Macedo, depois, em Vereda, funda a Cine Qua Non, em 74, antes da Prolo. Sim. E começa a fazer outro tipo de cinema, O Princípio da Sabedoria, Os Abismos da Meia-Noite. Porquê? E aqui parece-me que está o mal-entendido todo da questão. O Macedo era a Rosa Cruz, que é uma filosofia espiritual, pertencia à fraternidade Rosa Cruz Max Sendel. E começou a tentar abordar os filmes sobre um ponto de vista mais metafísico. Que na época aquilo era uma coisa. Eu falo à vontade porque eu sou agnóstica, porque estou aberta a tudo, por conseguinte eu aceito qualquer linha espiritual. Não sei nada, por conseguinte sou agnóstica. E ele era Rosa Cruz. E então, a partir de 93, ele decide deixar de fazer cinema, porque nunca mais conseguiu. Eu ainda fiz Os Abismos da Meia-Noite com ele, e depois fez o já não sei qual era o Emissários de Calão. Exatamente. Fez esse, que eu já não fiz, ele convidou-me, mas eu já estava a trabalhar com o Oliveira. E não fez mais nada. Concorria e os júris nunca perceberam. Pronto, também seria difícil de perceber. Entretanto, o Macedo é muito curioso, porque faz um doutoramento aqui na Nova com 80 anos. Ele era arquiteto de profissão. Fez um mestrado e fez um doutoramento aqui na Universidade Nova com distinção e louvor. E tinha 80 anos. E era professor universitário. Eu ainda tive aulas aqui com ele, porque eu frequentei aqui um curso livre durante 7 anos, quando o professor Moisés Espírito Santo cá estava, no Departamento de Ciologia e Etnologia das Religiões, exatamente porque, como não sei nada, para aprender alguma coisa. Por conseguinte, o Macedo dava aulas sobre a Bíblia, mas a parte gnóstica da Bíblia. Pronto. E havia vários professores aqui, o professor José Manuel Lanes, pronto, foi um trabalho muito interessante do professor Moisés. Foi abrir a quem não sabia nada uma possibilidade de aprender alguma coisa. E, pois, realmente o António Macedo trabalhava
o esoterismo, começou a trabalhar isso e ficções, mas realmente até é muito interessante e sei isso porque também a Teresa Ferreira trabalhou muito com ele e também gosta muito dele, sempre gostou muito dele porque fazia muitas experiências, manuais das cores, de filtros, fazia invenções, ele próprio. Sim, ele fazia invenções. Cara, música, ele começa como pianista, deslocou, foi um osso do braço e ficou impossibilitado de tocar piano, porque ele tocava, era das maiores. A biblioteca dele era das maiores bibliotecas de Lisboa. Sim, não, mas isso que a Júlia, que referiste em relação, porque também era de cinema de ficção, vá, digamos, também era não é de ficção científica. É engraçado que, pelo que eu sei, realmente também é um cinema que ainda não é assim muito bem aceito, pelo menos no ICA, nos concursos não do é ICA. aceito, não. Quando aparece cinema de ciência-ficção, não é? Não, ainda não está, não sei, também não percebo porque isso era preciso estudar o Pronto, eu quis falar numa sede porque acho que foi uma pessoa altamente injustiçada e eu gosto muito de quando posso fazer este tipo de justiça, que é elogiar uma pessoa que mereceu sempre. Claro. Depois vamos falar aqui um bocadinho vamos saltar já para 85, Súlia de Satã, do Manuel de Oliveira. Sim, pode ser. Ainda Ainda fiz na Pro um filme. Já agora vou falar, Sim, porque okay. foi um senhor chamado Carlos Vasconcelos, que foi fazer um filme sobre um cego que se chamava Armando. Ninguém viu. Mas ele pôs o dinheiro dele todo ali. E isso é bonito. E que o intérprete principal era o próprio cego, por conseguinte, que fazia bijuteria e vendia na Praça das Flores. E aquele senhor, pronto, meteu, na altura, isto até parece ridículo, eu sei quanto foi porque o Tim Henrique disse 25 mil contos para fazer o filmezinho. Agora era, nem sei quantos euros eram, pronto, mas naquela altura ele tirou. Mas 25 mil contos são, mesmo nessa altura era muito. Pois era. Era muito dinheiro. Entrou imensa gente daqui do Teatro da Comuna. Eu gosto muito de teatro, a minha formação é de teatro. Estou aqui a falar muito de cinema porque ao todo, com Oliveira e outros filmes que fiz uns 70 filmes, não é? Só com Oliveira fiz 30 e tal, e mais 2 peças de teatro, isso. Porque ele também ensinou, o Oliveira, embora as pessoas não saibam, ensinou, mas não foi em Portugal, foi em Itália. Fez 2 encenações de 2 peças diferentes. Por conseguinte, a minha formação é mais teatro. Eu gosto muito de teatro, por conseguinte, nesse filme do Vasconcelos, entrou imensa gente aqui da Comuna, até entrou a Carmen Marques. Só estou a dizer isto de curiosidade. Curiosamente, é a mãe do Ivo Ferreira, que é realizador, que era casada com o Cândido Ferreira e o filho dela acabou por ser realizador de cinema. Entrou também nesse filme. Exato. Sim. Há bocado falámos um bocadinho assim por alto. Vamos ao Súlia de Satã, queres? Sim, porque falámos muito por alto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o Dinei Django da Solveig, ou sobre a culpa do Vitorino de Almeida. A culpa do Vitorino de Almeida. O Vitorino de Almeida era tens que falar com ele. Ele era para entrar em 2019 para entrevistar. Vitorino de Almeida é uma pessoa, na verdade, eu já o conheci há anos, é uma pessoa extraordinária. Só vou dizer uma piada do Vitorino de Almeida. Das muitas reuniões que ele tinha lá na Profilme, depois íamos que era na Rodrigo da Fonseca, íamos almoçar à Artilharia, um restaurantezito que havia ali, e o Vitorino de Almeida, desde que eu conheço, que teria 20 e tal anos, usou sempre bengala. Passou um transeunte qualquer e diz-lhe assim: "Ó maestro, porquê é que anda sempre de bengala?" Ele respondeu de imediato: "Porque não tenho tempo de ir ao psicanalista." Tinha um sentido de humor e porque ele continua assim, uma pessoa
muito engraçada. E depois, ele era dito cultural na embaixada na Áustria, isto eu lembro-me, porque foi lá no escritório. O embaixador estava a dizer, quero vê-lo cá amanhã, estava a mandar ou pelo telefone ou o que era, ele mandou-lhe uma fotografia. Era assim um indivíduo espantoso. São um tipo de pessoas. Também quero dizer uma coisa, toda a gente fala, por exemplo, em relação ao Fellini, no mundo do Fellini, naquelas personagens espantosas do Fellini. O Zé Fonseca tinha as mesmas personagens que eram em imensos filmes. Vou falar só, o Zé Fonseca e Costa, vou falar só em 3. O Berinjela, que já falei há bocado, o Cabeça de Vaca, que era outro que vivia na rua, e o Conde de Alface, que tinha cartão de visita e tudo. Eu tenho o cartão que ele deu-me, que vendia alfaces no bairro Alto, de casaco, calça e uma alface no bolso. E tinha um cartão que dizia Conde de Alface. E a morada era num bairro de Lata. E entravam em todos os filmes do Zé Fonseca. Por conseguinte, ele também criou um mundo. Sim, sem expressão. E a gente só fala no mundo do realizador estrangeiros, e muito bem, mas também os nossos criaram mundos e personagens e muito engraçadas. Sim, sim. Por isso mesmo é que está aqui a Júlia para nos recordar isso. Não, eu só estou a contar histórias. Sim, mas é através destas histórias que conseguimos saber isso, não é? Eu desconhecia esse facto. Eu disse logo isso, eu só vou contar histórias. Claro, eu sei. Em relação à Dina e Django, não sei se há alguma coisa isso assim agora. É baseado numa história verídica, como tu Sim. sabes. É um filme que também passou pouco. O Dina e Django até é um filme muito interessante. É um filme muito interessante. Não percebo porque é que não passa mais vezes. Passou, já não sei se é este ano, se no ano passado que eu fui ver, que acho que até já foi restaurado. Foste ver, Fui ver. já está restaurado, foste na Cinemateca. Sim. Pronto. Mas que era muito, era muito pessoal, eu soube que investiu muito naquele filme. Sim. Okay. Pronto, foi produzido lá por Tim Henrique. Sim. Então saltamos agora para o Solier de Satã, do Manuel de Oliveira. O Solier de Satã é um filme muito curto. Querem que eu diga ao certo o tempo que tem? 6 horas e 45 minutos. Que é o tempo da peça de teatro. Pronto. Para ir a Cannes tivemos que tirar várias partes, porque não podia ir 6 horas e 45. Eu tive que escrevê-lo na íntegra. Passava a manhã a escrever o texto. Eu escrevi, acho que escrever o Solier, mas não escrever só o Claudel e eu, mais ninguém. Porquê? Porque era filmado em película. E cada rolo de película custava 30 contos. Na altura, eu estou a falar na época, Claro. Em 84, 85, aquilo levou 6 meses a ser feito. Porque tínhamos de ter 2 estúdios, um na Tobis e outro em Albarraque. Quando o decor da Tobis acabava, tínamos pronto o da Albarraque. Pronto, e mandávamos para lá. Por conseguinte, se havia um erro, cada bobina tinha à volta de 10 minutos e pouco. Nós fazíamos aquilo como se fosse teatro, com marcação de atores, plano fixo, era um plano de 10 minutos. Era como se vocês estivessem a assistir à peça de teatro. E até eu fiz a marcação daquilo como se fosse teatro, que era cruzado, eixo superior, deixa, pronto, que os atores percebiam todos, eram 85 atores, a maioria franceses. E era um francês dificílimo, que o Luís Miguel fazia 2 papéis, o Dom Rodrigo, que era o papel principal, e um padre jesuíta. E fazia ensaios com os carpinteiros a carpinteirar num francês da época. Eu não sei como ele conseguia fazer aquilo. Por conseguinte, o Paulo Branco começou a ver se o Manuel repetisse cada vez que erravam, porque é que eu tive que escrever todo. Cada bobino custava uma fortuna
E então, o que é que eu resolvi? Escrevia o texto todo e depois, se eles se enganavam, punham um risco por debaixo para mandar os papéis de script para a montadora. E depois íamos ver se tinha as mesmas sílabas. O ator gravava e eu anotava para ela, até numerava os erros, anotava que estava no som para ela substituir os enganos. Por conseguinte, a minha manhã na Tobis era a escrever o que ia filmar à tarde, os 10 minutos filmava à tarde. Aliás, eu também fiz outro trabalho de script na quarta fase da Ilha dos Amores do Paulo Rocha, que era japonês, tudo em japonês. Eu disse, como é que eu me vou arranjar aqui? E então comecei, como o Paulo ensaiava muito, a ouvir e a escrever foneticamente o que eu via. Escrevia aquilo tudo. E tinha um assistente japonês ao lado. E então dizia, enganaram-se. E eu ficava muito admirada porque eu notava Que se tinham enganado. que se tinham enganado. No fim ofereceu-me uma caneta. No fim foi a quarta fase. E eu fui perguntar ao Paulo Rocha, mas porquê é que ele me oferece uma caneta? É um sinal de reconhecimento pelo seu trabalho. Gostava muito do Paulo Rocha também, era uma figura espantosa. Pois, que a Júlia ainda fez um teste para a atriz para os verdes anos. Ai, pois foi. Nem entrei, fiquei na porta. Eu tinha, vez, lembraste disso? Boa cabecinha. Foi assim, eu tinha feito os pássaros e o Artur Ramos tinha tirado o curso no IDEC, em França, e o Paulo Rocha também tirou. E quando quis fazer os verdes anos, foi falar com o Artur Ramos e o Artur Ramos indicou-me a mim. E eu fui ao escritório do Cunha Teles e pensei, bem, melhor, eu não sei quem é, nem sabia que papel era, fui-me arranjar. Eu que estou toda despenteada, como vocês bem veem, fui-me pentear muito bem, fui toda muito bem vestida. Quando cheguei era para fazer uma criada. Quando cheguei à porta, o Paulo olhou para mim, isto é a primeira vez que eu conheço o Paulo, olhou para mim e disse para o Cunha Teles, não serve, não é nada disto que eu quero. E eu saí, e o Fernando Lopes, quem eu era muito amiga, disse-me assim, Júlia, tu queres que eu diga ao Paulo Rocha que tu não és nada daquilo que apareceste lá? Eu ainda tenho o sotaque do Algarve, naquela altura tinha imenso sotaque do Algarve. Fazia perfeitamente a criada que vinha da província. Mas foi um golpe de sorte para o Paulo, porque eu nunca seria uma atriz como a Isabel Ruth. Porque a Isabel Ruth é a maior atriz da geração dela. E ainda bem que ela escolheu. E ainda bem que eu fui toda arranjadinha. E ainda há aqui mais 2 filmes, que é em 87, vamos lá ver, Monká. O Monká, sim, 86. Foi 86 e depois Os Canibais. Pronto, 86, que depois estreámos em 87. E depois Os Canibais. Exato. E depois Os Canibais. O Monká é um filme falado em francês, mas é uma peça do José Régio, que se chama O Meu Caso. O Luís Miguel Sintra faz o protagonista. E foi todo filmado no Havre, no Centro Cultural do Havre, que era diretor, do qual era diretor. O produtor foi o Paulo Branco. Quero aqui falar do Paulo Branco, porque na verdade não estamos a falar nesses anos, mas já começamos. 80, 90, 2000, o Paulo Branco, o que fez para o cinema português foi projetá-lo no estrangeiro como nunca ninguém projetou. São os anos de ouro do cinema português. Exatamente. Pronto. Porque o Paulo Branco tinha vindo de Paris quando fez a Francisca. O Manuel de Oliveira, se faz filmes, deve-se muito ao Paulo Branco, à inteligência do Paulo Branco, porque o Paulo Branco, quando o Amor de Perdição, quando eu assisto aqui o Amor de Perdição, e ouço uma entrevista na televisão em que um jornalista diz ao Manuel de Oliveira, então o senhor fez o Aniki Bobó e agora está a fazer o Aniki Gagá. É assim. O Paulo Branco vê o filme e, como estava em Paris a trabalhar numa produtora de filmes e era o programador do Action République, convida para a estreia quem? A Marilena Vieira da Silva, o Júlio Martins
e um crítico do Cahiers de Cinema. E eles ficam encantados com o filme, então saem em Paris as críticas de 5 estrelas a dizer que aquilo é uma obra-prima. Os nossos críticos dão uma reviravolta e passam todos a dizer que aquilo é uma obra-prima, já não é uma porcaria. E é por isso que o Manuel faz a Francisca a seguir com o Paulo, porque o Paulo estava muito bem em Paris. Eu convido o Paulo para vir produzir para aqui. Tinha o Paulo para aí 30 anos, que era um indivíduo muito novo, com uma inteligência e uma intuição espantosas. Éramos, quer dizer, eu também era nova na altura, éramos todos novos. Estes anos passam que nós não andamos por isso. Até o Manuel de Oliveira era novo, se calhar era o mais novo de nós todos. Pronto, vamos para Moncá. No Moncá, já o Manuel é conhecido internacionalmente, e então o diretor da Casa de Cultura do Ávora é o Raul Ruiz, que também era um realizador, e o que é que nos oferece? Ele entra com a sala de teatro para nós podermos filmar lá, e a nossa estadia toda paga. E comíamos lá no Centro Cultural do Ávora. É feito, o Luís Miguel Sintra faz o... Depois tem certos depois de outros autores, que não vou falar agora. Tem uma atriz espantosa que é a Boulagier, e tem um ator, como o Luís Miguel dizia que era uma criatura de Deus, que é o Axel Boguslavski, que era grande amigo da Marguerite Duras, fez parte da companhia de teatro da Marguerite Duras, e faz um filme que se chama Les Enfants, que com a idade dele, que é a minha naquela altura, teria, não faço ideia, para aí, faz um menino de 7 anos, com a idade que tem. E na verdade foi dos atores mais espantosos que eu encontrei, porque ele vivia em Paris, já agora isto tem piada, porque, e fui à casa dele, vivia ao lado de umas ruínas de uma igreja, e tudo floria. Ele tinha conchas que punha a terra e tudo nascia da natureza ali ao lado dele. É um ator que vocês, se puderem ver, agora há anos fizeram um documentário sobre a vida dele, porque ele agora vive como, ele tem já um filho de 30 e muito, se calhar muito mais, mas faz uma vida de ermita, arranjou uma casa no cimo do monte. O filme chama-se qualquer coisa, O Meu Cavalo e Eu, ou pronto, porque nem tem transporte de carro para a terra mais próxima, acho que nem de cavalo. Há um documentário sobre a vida dele, que é um ator espantoso. E isso foi também outra experiência muito engraçada, porque esse tempo que passámos no Ávora, tivemos acesso àquela casa de cultura, tinha teatro, cinema, balé, estava uma companhia russa lá, e nós tínhamos livros de trânsito para ir a todo lado. Também foi uma experiência muito engraçada. Então, e para terminarmos aqui, os canibais. Ai, os canibais. Pronto, para os canibais... Que eu, por acaso, vi esse filme, tive a sorte, nessa altura, era adolescente, sim, adolescente, vi-o na Covilhã, lá numa semana de cinema português, mas eu fiquei encantada com o filme. Gostaste muito? Sim, gostei muito. Vi os Canibais, vi o Sangue do Pedro Costa e outros filmes. Eu fiquei encantada, adorei. Pois era muito nova, nunca tinha visto assim um filme português e assim... Desconhecia para já o cinema português quase nessa altura, mas ainda tive a oportunidade de ver alguns e esse aí fiquei encantada. E há uma cena que nunca me esqueci, qual? Que é com as cabeças, ou a cabeça a rebolar para dentro do fogo, para dentro da lareira. Para o forno, sim. Da lareira. É assim, o Manuel fez um conto do Álvaro Carvalhal e dizia que a rapariga era uma rapariga morena de cabelo preto. E então, era uma jovem que casava, uma jovem de 17 ou 18 anos,
E, entretanto, o assistente dele era o Jaime Silva, filho do compositor, que era um belíssimo assistente, e nós estávamos na produção, eu e o Jaime Silva, e o Manuel pediu para fazermos testes, e então a produção, é Paulo Branco também a produção pôs nas várias escolas secundárias uma convocatória para quem estivesse interessado em fazer testes para um filme. E então apareciam-nos as raparigas todas louras e tivemos que arranjar uma cassete para gravar as raparigas de cabelo preto para mostrar ao Manuel, e não íamos mandar. Eu até disse: o que é que a gente faz? Finge que grava? Não. Então gravamos noutra as louras, porque era uma vergonha, as pessoas iam lá e depois íamos lá e embora. Não. Bem, entretanto, eram tantas. Tínhamos tanta gente que quando a Leonor Silveira chegou lá, nós estávamos numa sala e depois um assistente de produção ia-nos enviando e nós íamos gravando, levámos dias nisto. Entretanto, entra a Leonor Silveira, que era loira, diz-me o Jaime Silva: ó Júlia, temos a cassete das loiras porque há muita cheia, então agora o que é que a gente faz? Mandamos embora? Não mandamos? Vamos gravar nas morenas. O Manuel vai-nos dar um raspanete. Gravámos a Leonor na cassete das morenas porque a loira já estava cheia. Quer dizer, o destino, ao fim e ao cabo, chamemos-lhe destino, sorte, o que queiram chamar, o que tem que ser tem muita força. É verdade. Isto é uma frase do O'Neill, do Alexandre O'Neill: o que tem que ser tem muita força. Eu também costumo dizer isso. E depois ficou, era um slogan qualquer publicitário. Ele tem-se uma série, o O'Neill tinha uma série de frases: amar e mar, a ir e voltar, que também era outro publicitário que ficou, outro slogan. E entretanto, quando mostramos a cassete ao Manuel, e depois gravámos mais morenas a seguir, andávamos e o Manuel parava sempre ali. E eu olhava para o Jaime, mudas e queda, continuávamos até ao fim. Depois o Manuel queria ver outra vez, pumba, parava na Leonor. E acaba por escolher uma loura, acaba por escolher a Leonor. Por conseguinte, a Leonor tinha que ser a atriz dos Canibais. Mas é muito curioso. Depois, claro que veio a trabalhar em mais filmes. Depois continuou a trabalhar em quase todos os filmes do Manuel. Só não trabalhou no Belo do Jura, no Dia do Desespero. Alguns mais para o fim. Pronto, 3 ou 4 filmes é que não trabalhei em quase todos. Eu queria abrir agora a perguntas que tenham que quero falar de uma pessoa muito engraçada. Está bem. Que é um filme que eu fiz, comercialíssimo, já que estamos a falar de filmes de autor, de uma pessoa muito engraçada no cinema, que se chama Artur Semedo. Exato. Eu fiz um filme com o Artur Semedo porque eu gostava muito do Artur Semedo. Chamava-se Um Crime de Luxo. E o Artur Semedo é uma criatura muito curiosa, porque foi aluno do Régio, isto vamos sempre parar ao Régio. Foi aluno do Régio. O Régio, quando ele andava a estudar, escreveu uma peça, disse: você deve ser ator. E escreveu-lhe uma peça para ele representar, e ele representou. Depois veio para o Colégio Militar, como era uma pessoa completamente desvairada, foi logo para o olho da rua, porque fugia à noite para... enfim. Depois foi para Coimbra, ia tirar Direito, como a maioria... há uma época que é anos 60, que a maioria dos atores passa por Direito. O próprio Luís Filipe Rocha é advogado, mais advogado dos atores. O Francisco Pestana, aqui do Teatro Aberto, é advogado, o Marais de Costa era advogado. É muito engraçado, porque passa muita gente por Direito e por História. O Mário Vegas era de História. Porquê? Porque havia grupo cênico na Faculdade de Direito, que era um grupo muito antigo, e o Gutking,
veio cá fazer uns cursos e aquela geração toda ficou muito ligada ao teatro. Isto é abri aqui uma coisa que não tem nada a ver com o que estava a dizer. Bem, então, o Semedo vem para o Conservatório e tira o curso do Conservatório Nacional. E depois faz muito teatro, faz cinema e torna-se também realizador. Eu queria só falar dele porque eu dou-me imensa vontade de rir. Porque o Semedo era um benfiquista ferrenho. Fazia estes filmes, fez o Rei das Berlengas e ele tinha imensa piada, Eu no filme, neste filme que fiz com ele, no Crime de Luxo, ele também ia buscar com um carro descapotável a casa e tudo, filmava, era divertidíssimo, filmar com ele era divertidíssimo, valia a pena só porque ele tinha muito sentido de humor. Pronto, eu não percebo nada de futebol, mas ele conhecia tudo do Benfica e deixou escrito no testamento que quando morresse, queria que os carros dessem todos a volta pelo estádio do Benfica. E fizeram isso. Era isto que eu queria dizer do Semedo, que fez muitos filmes com o Bruno de Canto, com esse meu primo. Fez o Chaimite. Ele contava-me histórias de Chaimite incríveis. Eles fizeram o Chaimite, que eram insuportáveis. Ele, o Jacinto Ramos e o Carlos G. Teixeira. O Carlos G. Teixeira estava preso numa cabine que nem podia sair. Fizeram uma viagem de Porto Santo para Lisboa. Eram insuportáveis de tropelias, de relação. Sim. Então, antes de passarmos às perguntas, se alguém tiver perguntas, vamos dar aqui uma salva de palmas à Júlia. Por aqui. Eu acho fantástica a memória que a Júlia tem, a sério. Tem uma memória fenomenal. Eu? Claro que sim. Não tenho. Tem muito boa memória. Então, alguma questão? Uma primeira questão? Eu gostava de Podes perguntar Se ouve-se bem? Não. Eu gostava de perguntar se no período do 25 de Abril, que nos vai ocupar aqui também este encontro, se tem memórias específicas do período do 25 de Abril e posterior. Oh, minha cara amiga, eu sou uma mulher do 25 de Abril, então não havia de ter memórias do 25 de Abril. Perguntar quais pode partilhar. Tenho todas as memórias do 25 de Abril. Claro, na área do cinema, se participou nas movimentações, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Toda a gente filmou. Inclusive, até já agora, respondo-lhe que um dos maiores diretores de fotografia da Europa, o Renato Bertá, veio no 25 de Abril para cá filmar. E ficou cá meses. Eu lembro-me, eu filmei com ele muitos filmes, porque ele trabalhou muito com o Manuel de Oliveira. E cada vez que chegava a Portugal, a primeira pessoa que ele me perguntava era: então, e o hotel? Isto já nos anos 90, porque ele fez uma entrevista ao hotel. E então só me dizia: como é que um homem daqueles que fez o 25 de Abril recebeu-me numa casa com uma mesa de palha e cadeiras de palha, de uma simplicidade enorme, porque o hotel era meio desvairado. Do hotel vou contar uma coisa que não tem nada a ver com o hotel, mas que é engraçada. Eu fiz um filme que não é português, um filme qualquer francês, que nem me interessa dizer o nome, que filmávamos no Júlio de Matos. Estou a meter aqui uma história só porque tem piada. E o Júlio de Matos tem uma série de pavilhões que estão sem ninguém. Então, era do animatógrafo. O animatógrafo alugou pavilhões, montou lá decors e íamos filmar lá. E eu, à hora do almoço, como sou muito curiosa, e gosto muito de doentes mentais, são muito criativos,
e ia para o dispensário. Aliás, até falei nisso ao Manuel antes da Divina Comédia, porque havia lá um doente que dizia que era o Jesus. E na Divina Comédia o Manuel meteu o Jesus. E havia uma senhora que lá estava, que dizia que estava a arder. E eu dizia, não, mas isso passa. E com os meus cadernos abanava. E ela dizia, já estou muito melhor. Pronto, e andei ali uma quantidade de tempo até que um psiquiatra lá me diz assim, a senhora entende-se muito bem com eles. E tinha um grupo de teatro terapêutico que faziam, eles é que escolhiam as peças e escolhiam o Pirandello para representar. Eles é que escolhiam. Tinham exposições de pintura fantásticas. O Príncipezinho, o rapaz que fazia o Príncipezinho fez uma exposição de pintura que era uma coisa espantosa. Outra peça que eles fizeram lá. E entretanto o psiquiatra diz-me assim, já viu que se entende muito bem com eles, então vou-lhe mostrar uma coisa. Então levou-me lá por umas escadas, abriu-me uma porta e eu vejo uma mesa, uma quantidade de homens sentados à mesa e um em pé que dizia, aqui Oscar, já ocupamos o aeroporto, então estavam a fazer o 25 de Abril. Isto é espantoso. Eram doentes mentais de Júlia de Matos. Todos eles tinham nomes de capitães de Abril. Um era o Otelo, o outro era o Dinis de Almeida, o outro era o capitão Balino, e todos ali numa... Isto é espantoso. Eu estou a dar este exemplo para dizer o impacto do 25 de Abril chega a doentes mentais que estão no Júlia de Matos. Por conseguinte, o 25 de Abril andava toda a gente na rua a filmar tudo. E o trabalho cinematográfico do 25 de Abril é um trabalho coletivo, como tinha que ser. Porque o 25 de Abril, ao fim e ao cabo, fomos todos nós. Os capitães começaram e depois viemos todos para a rua. Quer dizer, foi das coisas, dos dias mais felizes da minha vida. Primeiro ligaram-me a dizer há uma revolução e eu nunca pensei que pudesse haver uma revolução daquelas. Mas quando ouço o Zeca e a Grândola digam assim, é de esquerda, pronto. Era o sinal, era o Zeca Afonso. Que esteve sempre, nunca esteve ligado a partido nenhum e que foi na verdade um símbolo muito grande disto que eu tenho aqui e que vou guardar. Agora, 25 de Abril sempre, como a gente dizia, não aconteceu. Mais alguma questão? Já agora, a Maria Medeiros fez um filme que são Os Capitães de Abril, sim, temos que falar nisso. Diga. Sim, gostaria de saber um pouco mais sobre suas relações, sua amizade, talvez, com a Agostina Vassalis. Conhecia a Agostina? Conhecia muito bem. Conhecia, sim. Conhecia e adorava. Como era essa colaboração? Como é que se trabalhava com ele? Tem muitos filmes de Manuel de Oliveira baseados nas obras dela, não é? Era muito controversa a colaboração Oliveira-Agostina. Era muito difícil. Ok. Eu já sabia, para me fazer essa pergunta, sim, já calculava, não é? Sabia um bocado. Escrevi muito sobre a Agostina um bocado. A Agostina era uma mulher sábia. Era. Muito o Manuel era um homem muito inteligente e intuitivo e havia algum choque muito grande. Eu achava muita piada porque, ao contrário do que as pessoas pensavam da Agostina, a Agostina, para mim, no contacto que tive com ela, era a coisa mais anárquica que eu já vi na minha vida. E de uma percepção, eu conhecia quando fui buscar o texto para as Memórias e Confissões, porque o Manuel, que não tinha intimidade nenhuma comigo ainda na altura,
depois, 35 anos depois, já é diferente, não é? Pronto, já era uma família que nós tínhamos. O Manuel a filmar funcionava como uma trupe de teatro. Éramos todos uma família, conhecíamos todos uns aos outros. Mas, quer dizer, em 82 eu só tinha feito um trabalho com o Manuel. E então o Manuel foi buscar o texto da Casa da Agostina para as Memórias e Confissões e diz-me assim, eu lembro-me muito bem que estava na sala com a Isabel, com a mulher do Manuel, a limpar as... Não está a falar para mim. Desculpa. A limpar as plantas para as filmagens. Porque a Maria Isabel Oliveira era uma mulher espantosa também, era outra mulher espantosa. Na Quinta da Vilarinha, ela plantava plantava as dálias 1000 pés por dia, que vendia ao florista. Era uma mulher da terra. Pronto. Por causa que fomos à Agostina, o Manuel diz, mãe, a Júlia vem comigo, não sei o quê. E eu entrei, a Agostina estava no escritório, passámos por uma sala e entramos, parecia que tínhamos entrado, eu não vou dizer inferno porque não é, mas era uma coisa muito quente, num forninho. E então a Agostina estava numa mesa redonda, tinha uma daquelas aquecedores que os alentejanos usam, redondos debaixo dos pés. E eu lembro-me que ela nunca olhou para o Manuel. Eu não a conhecia de lado nenhum, entregou-me o texto a mim e falava para mim. Eu digo assim, o que é que eu estou metida? Bem, eu fui muito delicada para o senhor, fui-me embora, o Manuel despediu-se dela e aquilo ficou assim. A partir daí, acho que foi a partir da Mãe do Rio, que fizemos um conto à Agostina, eu comecei a dar muito bem com a Agostina. Depois, é engraçado porque a Agostina escreveu uma trilogia que conhece com certeza, que se chamava O Princípio da Incerteza, que era a Joia de Família, que era A Alma dos Ricos e O Espaço Sem Branco. O Manuel alterou o título e chamou A Joia de Família e O Princípio da Incerteza, e depois fomos almoçar todos à pastelaria Versalhes. Eu, o Manel, o António Costa, que trabalha com o Paulo Branco, dizer isto porque há mais Antónios Costas, e a Agostina. E a Agostina começa a falar do livro que ia escrever, A Alma dos Ricos. E entretanto começa-me a dizer, a Virgem Maria era rica, não sei o quê. O Manuel ficou logo estarrecido, porque a ideia que os católicos dão da Virgem Maria e do Cristo é que eram uns pobrezinhos, não é? O carpinteiro, o pai carpinteiro, que naquela altura equivale a um arquiteto agora, não é? Pronto. E entretanto, eu como já tinha tido aqui as aulas que eu falei, os 7 anos de curso livre aqui da Nova, muito obrigada Universidade Nova, disse-lhe, mas senhora leu os Evangelhos Apócrifos, o Miriam de Magdala. E ela olhou para mim e disse-me assim, mas a Júlia leu? Li. E eu também li. E ela diz-me, li também os manuscritos do Mar Morto, e li mais isto, e li mais aquilo. E disse-lhe, olha, então eu vou fazer uma coisa. O primeiro livro que sair vai-me mandar. E então é muito curioso, conhece a história da Alma dos Ricos? Não. Então é muito engraçado, é uma senhora que é rica e que lhe faz muita confusão, porque é que a Virgem Maria, que era uma senhora rica, porque o Monte das Oliveiras era do pai, porque é que havia de ter aparecido aqueles pastorinhos em Fátima, que eram uns desgraçados miseráveis, e não vinha tomar chá com ela, que era uma senhora rica. Bem, isto deu-me, eu achei o máximo, isto deu uma confusão tal. É o que eu gosto na Agostina, que é essa anarquia total, é a liberdade total, o sentido do humor, a criatividade, a cultura, a sabedoria, muito com a ajuda de um marido que era muito inteligente, do Alberto Luís, que era advogado, e que ela dizia que era o livro tal, e ele corria tudo para lhe arranjar o livro, e era ele que
tinha a inteligência de deixar brilhar e de não ficar pendurada a ela. Ela sempre esteve sozinha. E era ele que lhe passava a máquina porque ela fazia tudo em manuscrito. Que era um homem notável. Era um homem inteligentíssimo, percebeu que tinha ali um gênio ao lado. Pronto. Bem, isto deu problemas que não queira saber. A Virgem Maria ser rica. Até meteu o padre João Marques. Até meteu o padre João Marques. E o padre João Marques, claro que era um historiador, teve que dizer que sim senhor, que a Virgem Maria tinha posses. Pronto, e não conto mais, porque aqui vou abrir uma caixa de Pandora. E desculpa, mas temos que encerrar por aqui. Daqui a quase uma hora tenho que voltar. Eu às 2h15 tenho que estar aqui. Vamos passar o filme dali. Portanto, queres ficar para almoçar connosco? Ajuda, tenho que fazer. Obrigadinha, pronto. Obrigada, Júlia. Não.